A gente está aqui com a professora Débora Saciloto, de Arthur Nogueira, e ela fez um verdadeiro projeto de diálogo na escola, ensinando as habilidades, né? Ensinando a dialogar, ensinando as crianças a ouvirem, né? E a darem as sugestões e pensar a escola como um todo, né? Então, envolvendo os professores, os funcionários, as crianças, com o projeto A Vez e a Voz dos Alunos. É um prazer estar aqui compartilhando tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi no ano de 2011 e 2012, que foi quando o projeto aconteceu. Vou contar A gente tinha um problema no banheiro. O banheiro era o campeão de críticas. Uma sala colocou que eles fariam as placas para a escola toda. Eles confeccionaram plaquinhas de boa utilização do banheiro e tal. E depois, a outra sala, ela resolveu ir até as outras salas para pedir a colaboração de todo mundo. Então, eles elegeram lá quem iria, eles iam de sala em sala pedindo para que todo mundo utilizasse bem o banheiro. Mas a gente não via a melhora. Aí teve um terceiro ano, que são alunos de 8 anos, eles me chamaram na sala, eles me falaram assim, olha, diretora, a gente queria resolver o problema do banheiro, a gente tem uma ideia. Se você fizesse um cartaz e dando notas para a utilização do banheiro. Então, o pessoal da manhã sairia meio-dia, lá para as 11h30, alguém daria nota para a utilização do banheiro. E à tarde também. Quem conseguisse mais pontos, você daria gelatina. Que graça! Porque chocolate você não tem condições de dar, né? Falei, não, chocolate não tem condições de dar. Aí eu falei assim para eles, olha, eu preciso de um tempo, por quê? Eu tenho que ver primeiro quem vai fazer o cartaz. Depois eu tenho que ver quem que vai dar nota. E vai passar, né, nesses horários, né? Vai passar, porque quem assumir esse compromisso vai ter que sempre estar passando nesse horário, dando nota. Outra situação, eles queriam toda sexta-feira daí o prêmio, né? Falei, eu tenho que ver se as cozinheiras dão conta, porque são 500 crianças, muita, né? Gelatina. Se elas têm condições de fazer e também se a prefeitura tem condições de fornecer o alimento. Então, olha quanta coisa eu tenho que ver. Eles me deram, então, uma semana de prazo. Aí fui atrás de tudo isso e nós combinamos que a gente ia fazer a premiação mensalmente. As cozinheiras que disseram que não daria para fazer toda semana por conta de todo o cardápio. E foi combinado. Então, foi muito legal, porque isso partiu deles, não partiu de mim. Se eu tivesse falado, gente, vou fazer um cartaz, vou dar nota, talvez não tivesse todo o sucesso que foi. Porque daí eles passaram nas salas explicando como que ia, né, acontecer a contagem dessa pontuação. Os inspetores e as meninas serventes de limpeza que ficaram responsáveis por fazer, a gente estabeleceu alguns critérios, né, de como encontrar o banheiro e começamos essa brincadeira. Isso foi, acho que setembro, outubro e novembro. Nós chegamos a fazer 3 meses essa brincadeira, mas foi muito legal. E a boa utilização é o hábito, né? Eu acho que eles se habituaram. Então, esse que era o grande barato das assembleias. As sugestões surgiam deles, eles mesmos iam resolvendo e eu ia dando corda ali até onde eu podia, né? Incentivando. Então, acho que foi bem legal por causa disso. As soluções partiam dele. E no caso do desperdício, a mesma coisa, né? Do cartaz lá, vermelho, amarelo e verde também. Inclusive do cartaz, eu não sei se eu cheguei a colocar na entrevista, mas a gente pesava antes e a gente colocava o quilo, né? Quantos quilos tinham dado de desperdício. Aí o primeiro aninho, eles achavam que quanto maior o número, aquela turma estava ganhando. Estava ganhando, maior. Não, eles desperdiçaram 3, nós desperdiçamos 1, nós estamos perdendo. Aí nós mudamos por cores, que a gente achou legal. E a cor ficou mais fácil de entender. Não era uma disputa, mas ficou bem legal para eles. Eles iam também. E aí dá para trabalhar uma série de conteúdos, né? Pensando na ligação daí, né? Com o conteúdo, né? E vocês fizeram uma gestão ambiental toda integrada da escola. Fizemos. Inclusive, falando de conteúdos, os professores também aproveitavam as críticas
para poder usar como numa revisão textual, porque eles escreviam, né? Teve muita produção de texto, né? Isso, na análise do texto deles. Então, elas também colocavam nos projetores que a gente tem em cada sala, e eles trabalhavam. Inclusive, uma menininha do 2º ano, ela disse que ela gostava muito da Assembleia, porque ela podia escrever muito. Ela gostava de escrever. E assim, a gente às vezes não dá essa oportunidade. A professora trabalha a produção de texto, mas assim, aquele momento de estar escrevendo algo que vai fazer parte da Assembleia, porque eles sabem que eles vão escrever algo que vai fazer parte da Assembleia. Então, foi muito legal. Muito legal. Eles tinham um tempo antes para escrever, por isso que você fala 1 hora, né? Que eles era assim, a semana toda o cartaz ficava disponível, eram 2 envelopes, né? Alguns professores fizeram latinhas, 2 latinhas, uma do Critico, uma do Felicito. Alguns professores colocavam os saquinhos. E eles colocavam lá, durante a semana, o que ia acontecendo, o que eles percebiam, eles colocavam no saquinho. No dia, os professores já tinham marcado, né? Vai fazer parte da minha rotina toda quinta-feira, assembleia, toda sexta. Cada professor marcou o seu dia, o melhor dia para ele. No dia marcado, tinha que ser 1 hora destinada à assembleia, porque senão fica muito repetitivo, cansativo. Eles tinham que reservar uns 10 minutos para as felicitações, que tinha que ser só no final, porque para terminar num clima bem legal. Assim. E também a professora, ela já separava meia hora antes ou um dia antes as críticas, ela separava por prioridades, porque nós tivemos assembleia que não deu para falar sobre todas as críticas. Então, ela separava as que tinham que ir mesmo para discussão naquele dia. Ela fazia uma seleção prévia, e daí esse tempo que eles iam em roda, daí cada um falava a sua. Isso. E ela também dizia, olha, pessoal, eu tenho aqui mais algumas críticas, mas por falta de tempo, nós vamos deixar para a semana que vem. Para o aluno saber que ele colocou que a crítica dele, né, vai ser discutida. E aí ela levava para você, né? Dependendo da crítica. Os que precisavam, ela levava. E os outros, ela trabalhava em sala de aula mesmo, né? Isso. E alguma mudança, a gente vê no vídeo, né? A mudança incrível, né? As alunas explicando como funciona, os colchonetes, os garfos, tudo são as mudanças. Mas outras mudanças que você percebeu na escola, depois do projeto? Na verdade, nós começamos a desenvolver o projeto por conta do comportamento. Não havia pensado nessa situação até de me ajudar a gerenciar os recursos que a escola tinha, né? Porque algumas situações que eles colocaram para compra, aquisição, eram coisas que o diretor, ele ouve os professores e os funcionários quando ele vai adquirir alguma coisa. Mas os alunos dificilmente. Então, deles, às vezes não era aquela que o professor tinha, que o gestor tinha. Então, eles me ajudaram até a gerenciar melhor os recursos que a escola tinha. Agora, a situação da postura deles, do comportamento, não é uma varinha mágica que de uma hora para outra, com a assembleia, eles todos vão aprender a conversar, se colocar no lugar do outro, né? Claro. Mas a intenção era essa, e muitos casos começaram a não chegar mais para mim, porque eles conseguiam entender o outro. Era uma situação assim, eles brigavam pela fila, e eram coisas tão banais que eles começaram a perceber que eu vou conversar antes, isso não vai chegar lá. Então, muitas das situações eu não tive mais que passar. Eles aprenderam a conversar, e uma aluna que a gente... porque a nossa escola era até o 5º ano, e eles foram para o 6º ano. E aí começa a dar trabalho, porque eles estão, né, em uma escola, todo mundo ouve, e eles querem ser ouvidos. Então, eu acho que da maneira como eles querem ser ouvidos, eu acho que isso foi bem positivo. A gente ouvia, né, da postura deles na outra escola também, isso foi bem legal. E você acha... e daí você conseguiu, você, né, e todo o grupo de professores conseguiu multiplicar
essa experiência para as outras escolas e até pelos alunos, né? Talvez a assembleia em si, nós estamos tentando implantar, como eu disse para você, é bastante difícil porque nem todo mundo enxerga como algo. Ninguém, quando você não faz, você não experimenta, você não vê todo o crescimento do aluno. Então, o professor que pôde experimentar e acreditar nesse trabalho continua fazendo até hoje em outras escolas. Eu já trabalhei, já fui até algumas escolas para poder passar tudo como a gente fez, como a gente implantou. Acho que 2 escolas experimentaram. Aqui nós temos 8 EMEFs, mas a gente está preparando agora um novo regimento, um regimento comum das unidades, e onde nós estamos pedindo a assembleia nas escolas nesse regimento. Porque como eles são pequenos e a gente não tem condições de ter um grêmio estudantil, a gente optou pelas assembleias. Então eu acredito que logo, logo, todas as nossas escolas vão estar fazendo assembleias e a educação infantil com roda da conversa. Já ficar como uma prática mesmo da escola, né? Incorporada no princípio da escola. E aí vai precisar de uma formação. Vai. Para as outras escolas. A formação e a vontade, eu falo. Porque a formação, ela faz parte, sem ela a gente não faz. Mas a vontade é a principal. Eu acho que é querer ver mesmo o melhor, querer o melhor dos nossos alunos, querer uma sociedade melhor. Uhum. E sem medo, porque eu acho que a insegurança é a maior vilã aí das assembleias, né? Porque lidar com a crítica não é fácil. Tem gente que não sabe criticar. Sabe? Eu tive alunos que não... críticas assim pesadas para o professor, porque o professor ele tem que estar preparado para isso. Teve uma crítica a uma professora que a aluna colocou assim: eu critico a professora de educação física que ela chegou de mau humor, os meninos estavam fazendo bagunça e ela deixou toda a turma só com 20 minutos de aula, sendo que a aula tem 1 hora. Essa coisa da injustiça, né? Então, assim, a gente, enquanto professor, a gente acaba não pontuando os problemas, a gente acaba generalizando. Então, eu tenho um problema com 2, 3 meninos, eu suspendo a turma toda. E olha que legal, ela poder ter, só que assim, nem todo professor enxerga como... eu vou repensar a minha prática, né? Não, ele não repensa. E eu acho que a gente tem que encarar a assembleia desse jeito. Eu vou repensar como eu estou fazendo. E no caso, eu, como diretora, também. Eu todo momento. Tinha situações que eram bem legais, porque os professores, eles não sabem tudo que um diretor faz. E às vezes eles fazem uma solicitação e eles não entendem por que ainda não foram atendidos e colocam a culpa no diretor. Se o diretor não resolve, né? Então a assembleia era o momento de eu estar explicando: olha, eu já tentei dessa maneira, pedi ajuda dessa maneira, até agora eu não consegui. Então era um momento, eu acho que é um momento da gente ajustar e criar um vínculo muito forte. Porque um começa a entender mais o trabalho do outro, né? Essa coisa do... E eu acho que a aprendizagem, principalmente dentro da sala de aula, se não tiver um vínculo forte entre professor e aluno, ela não acontece. Nós somos adultos, então se a gente não gosta muito do chefe, a gente faz o que ele pede e às vezes faz de qualquer jeito e mascara. O aluno não faz isso. Não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, eu vi professores mudarem assim, comportamento de alunos, que mudaram o comportamento dele dentro da casa dele, inclusive. Por isso que eu acredito muito na educação e acredito muito na prática do professor. Que demais, né? Essa habilidade no relacionamento mesmo, né? Relacionamento é o mais difícil. Se você pudesse resumir, não sei, o que você acha mais importante de compartilhar com quem está chegando numa escola, que está com esse desafio da indisciplina mesmo, né? Quais os 3 maiores ensinamentos que você pode partilhar aí? Bom, eu acho que, primeiro, ninguém sabe nada, todo mundo precisa de todo mundo. A gente precisa do outro para a gente crescer. Falando até enquanto gestor, tem gestores que eles acham que eles mandam e os outros vão obedecer. Na verdade, os outros precisam dele. Na verdade, não é assim.
O gestor precisa muito mais de todos que trabalham na escola, para essa doação, porque o trabalho é uma doação, ali não pode ser um trabalho para cumprir o horário, para cumprir o necessário. As pessoas podem fazer muito mais do que necessário. E assim, eu falo, salário é legal, as condições são legais, tudo vem melhorar. Porém, se a pessoa não tiver à vontade, se ela não estiver pronta para fazer o máximo de si para aquele lugar, ela faz por fazer, ela não vai fazer nada pelo outro. Então, acho que por onde a gente passa, a gente tem que ajudar as pessoas. Enquanto gestor, enquanto professor, tem que ajudar o outro. A assembleia, eu digo assim, experimente, mas experimente mesmo, porque quando você experimentar, ver uma criança de primeiro ano, uma criança de 6 anos, conseguindo se posicionar, o que ele acha que não está certo, aí já vale o seu dia, você vai ver que legal que é. E se precisar de qualquer orientação, qualquer informação, eu estou à disposição, porque é um trabalho que eu sou apaixonada. Então, que ótimo, né? E um trabalho simples, né? Não é fácil, claro que não, mas ele está aí ao alcance, né? De todos. Se a pessoa quiser começar fazendo, pode começar amanhã, né? Pode, tem que ter coragem. É pensar que a gente está nesse mundo para a gente fazer a diferença na vida de alguém. Não é para fazer por fazer. Então, se eu estou naquele lugar, eu tenho que ver os problemas que eu tenho e tentar, de uma maneira ou de outra. Na minha situação, a Assembleia me ajudou muito, me ajudou demais, e eu encaro a educação como o aluno, ele tem que ser visto não alguém que só está lá para aprender conteúdos, ele está lá para aprender a ser gente, para aprender a lidar com seus problemas, e ele encontra na escola os seus desafios. E a gente está lá para ajudar. Tem que ser. Tem uma frase linda, você falou na outra entrevista: uma boa escola é construída por bons profissionais que amam o que escolheram fazer. É isso. É isso mesmo. Quem é apaixonado pela educação, porque eu falo que a gente tem aqueles professores que encantam, a gente tem muitos professores que encantam, a gente tem professores que buscam muito aprender a cada dia. E eu vejo muito positivo isso, vejo que os professores, eles buscam sim. É muito difícil quando você chega com uma novidade, a resistência, mas depois que eles experimentam, eles também se apaixonam. Então é bem legal. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Débora. Foi um prazer conversar com você. Espero aí que as suas dicas e o seu trabalho ajude aí muita gente que está buscando. A gente recebeu milhares de perguntas e como é que eu faço tirar um pouco essa solidão do professor que muitas vezes se sente sozinho, né, nos desafios aí que ele tem. É verdade. Então, tudo que a gente puder aí contribuir. Obrigada. Tchau.